A Jussara do Maranhão é o mesmo açaí de Jussara do Rio Grande do Sul? Jussara e açaí são a mesma coisa? Quem é que diz o que é uma e o que é a outra? Será que dá para sair do campo sem levar ele com a gente? E o que será que o Bumba Meu Boi tem a dizer para o boi de mamão? E afinal, quantos Bumbas existem? Que memórias e que biodiversidades cada região do Brasil nos conta? E o que contam ao ensino de biologia? Como a biologia que ensinamos na escola dialoga com aquilo que nos une e nos diferencia, que nos torna únicos e tão próximos, mesmo distantes. Os pesquisadores da Caravana da Diversidade se reuniram virtualmente para reviver as experiências do projeto e tentarem responder algumas dessas perguntas. Esse filme aqui pega carona nessa conversa. Mas antes, deixa eu te explicar. O que é a Caravana da Diversidade? A caravana começa com um grupo de profissionais de vários cantos do Brasil que partiram em uma jornada para desconstruir tendências hegemônicas e eurocêntricas na formação de professores de ciências e biologia e discutir sua relação com a educação para a biodiversidade. No percurso, surgiram várias reflexões sobre territorialidade, diferenças culturais, desigualdades e identidades docentes. A Caravana da Diversidade, para mim, era um momento de estar com amigos queridos, com outros pesquisadores com quem eu tinha muita afinidade do ponto de vista afetivo e fraterno, e fazíamos muita questão de nos encontrarmos, e nesses encontros a gente pensava muitas ideias, muitos projetos, e queríamos também levar esses projetos para diversas partes do Brasil. Uma questão que sempre me preocupa nos processos de formação de professores é a questão da autoria. Eu acredito mesmo que a autoria é um processo importante na construção da identidade docente. A possibilidade com que essas pessoas, sujeitos, eles produzam seus próprios textos, ela é uma importante ferramenta, uma importante atividade na explicitação de subjetividades, crenças, compreensões, vivências, e esse espaço muitas vezes ele está interditado nos cursos de ciência, principalmente nos cursos de ciências biológicas, e principalmente porque são os cursos que eu trabalho e que eu lido, Então, muitas vezes eu falo dessa minha preocupação que existe muito pouca vida nos cursos de ciências biológicas, e com as ações da Caravana da Diversidade, participando diretamente da concepção e de algumas ações, e tendo a possibilidade que os meus alunos eles produzissem atividades didáticas, trabalhos didáticos, com essa perspectiva de trazer sua vida para as bionarrativas, tivemos a possibilidade de ter uma oportunidade, criar uma oportunidade de criação, de autoria, de trabalhos que, de certa forma, revelam mais sobre as pessoas que estão ali e sobre as pessoas que, de certa forma, serão atingidas ou serão sujeitos que estarão nas salas de aulas desses futuros professores. Eu acho que, da minha parte, a caravana começa com o Danilo conversando em todo lugar, praticamente, do Brasil. O Danilo estava lá conversando e chamando a moçada. Ele teve esse papel, de juntar. E eu falava assim para ele, como seria legal se uns alunos de uma escola ribeirinha, que a gente atuava, pudessem trocar carta física mesmo de papel, com pessoas lá de Ribeirão Preto. E aí o que aconteceu? O Danilo, mais novo, mais WhatsApp, mais outras coisas, ele já começou a falar do digital, até chegar a esse formato de plataforma digital. E aí nessas conversas ele tinha falado, eu conversei com um monte de gente, aí eu falei, então
chama esse monte de gente, muitas eu já conhecia também, chama pra cá pra conhecer a Amazônia, né? Joguei essa cascata de Amazônia, que eu sabia que a moçada ia querer conhecer, né? Eu falei, não se preocupa com custo, com despesa não, que fica tudo em casa. Então, muita gente pagou passagem do bolso para vir mesmo, né? E aí eu juntei todo mundo aqui em casa. Quando a gente chegou aqui, muita gente desse grupo, eu sei que a Marilisa, o Fábio tiveram que sair antes, tiveram meio que sair correndo porque é vida de professor universitário, né? E nem conheceram a Amazônia nenhuma, assim, na verdade, de ir para lugares e tal. Um ou outro conheceu, a gente passeou de barco, foi para Santarém e tal. Mas, na verdade, assim, a Amazônia viva, o pulsante mesmo que eles conheceram e se encantaram, foi nas bionarrativas sociais que os alunos jogaram lá nessa atividade na oficina, né? Durante as caravanas da diversidade, em diferentes lugares, em diferentes universidades, passamos a propor o nome Bionas, Bionarrativas Sociais, para a produção, né, que ocorria, né, a partir das nossas intervenções nessas localidades. Essa perspectiva das bionarrativas sociais, a meu ver, ela surge a partir de 3 principais elementos. Um, já previsto no projeto inicialmente, que é a ideia da educação para a biodiversidade, o vínculo com o território e a biodiversidade local como elementos fundamentais na formação do professor e da professora de ciências e biologia. O segundo aspecto, e que esse já estava previsto no projeto, mas foi se desenvolvendo de uma maneira muito distinta nesse processo, é o próprio gênero, a maneira de expressar aquela experiência. E o terceiro elemento, que eu acho que também foi ganhando outras dimensões, né, no processo de pesquisa, foi o próprio uso das tecnologias da informação e comunicação, como forma de fomentar o intercâmbio e a consolidação de uma rede, né, de um coletivo de pessoas que vão trazendo, né, aspectos importantes de suas localidades. E aí o uso dessas bionas não é simplesmente aplicação em sala de aula, né, ele passa a ser uma maneira de expressar a diversidade. Então, a gente está na Amazônia, né? Biologia, pesquisa na biologia, quando você fala de ensino de biologia, tem uma disparidade que é difícil, é muito diferente, assim, então é pouco atrativo o ensino ainda aqui, né? E aí, quando chega a caravana, chega essa moçada com ideias novas, assim, com mil coisas, e resgatando essa coisa que estava lá meio sumida, né? Do Amazônida, né? Que às vezes tá até tímido, escondido lá, né? Então aí nisso surge a Diana Tainara, que ela veio lá de um município do interior, estava escondendo o fato dela ser do interior, e de repente ela bota para fora isso e ela percebe o quanto na própria biologia isso é importante. Diana Tainara, vamos dizer assim, ali eu acho que a caravana começa a ganhar um corpo mesmo, né? Porque eu acho que a Diana Tainara, além da forte representação que ela tem, as contradições que ela tem na sua personalidade, nas suas experiências, né? Ela também é metodológica, né? Porque foi a partir da Diana Tainara que a gente, nos outros lugares, passa aquele caminho, né, para tentar provocar. Muitas vezes, o que é esperado, isso também é um dado, é a resposta dos doutores e doutoras que chegam, né? E, na verdade, a gente estava ali nesse sentido da alteridade, daquele que está de fora, na verdade, eu diria até da exterioridade, né? A gente está ali como o olhar do estrangeiro mesmo, né? Contato direto com a globalização, chegar na capital, me sentir deslocado. Era uma realidade completamente diferente do que eu vivia em Moura. Dizem que a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente, não. E isso é muito real. Uma vez que eu não sabia lidar com o dilema de ser ou não ser eu, de fato. Prazer, Diana. Bom, e qual foi a ideia principal? Trabalhar esse processo de descoberta enquanto profissional da educação, porque é muito comum aqui em Manaus a gente ter dentro de uma sala de aula
alunos que nasceram tanto aqui na cidade, quanto que são de origens ribeirinhas também, e se encontram no mesmo, da mesma forma que a Diana se sentia. A Diana começa em 2 salas diferentes, com grupos diferentes, né? E numa das salas é interessante que ali tem muito aquela Manaus que tinha a Zona Leste, tinha o Busão, que era uma cidade homogênea, grande como qualquer outra cidade, que não tinha mais, parecia que ela não era na Amazônia, né? E numa outra sala, essa coisa da farinha de tapioca foi o elemento ali da Diana, que foi um encadeador interessante. Enquanto esses 2 grupos produziam a Diana e ela estava nascendo com todas essas características que o Thiago coloca, havia um pote de farinha que rodava pela galera comendo essa farinha, né? Essa farinha, ela realmente esteve presente, né, na própria produção da Diana. A gente conseguiu ainda conduzir dentro da disciplina de instrumentação, continuar o projeto da Diana, e a gente fez com o Thiago, ele deu uma aula incorporando o personagem da Diana, fazendo esse projeto acontecer. Então, ele deu uma aula como se fosse a Diana Tainara, e conduzindo os alunos da licenciatura nesse momento a enxergarem como é possível a gente fazer uma aula de biologia, trazendo a cultura que existe imersa dentro de uma sala de aula, né, como um elemento integrador. A Diana, ela tem muito de mim porque, tipo, a essência dela sou eu. Inclusive, na sala de aula, nós tivemos uma aluna que ela era ribeirinha, e a gente vivenciou isso na prática, que ela foi ensinando aos colegas como que era o processo de fabricação da farinha, como era que raspava, quanto tempo deixava lá para ela pubar, que é um termo usado no interior, que nada mais é que fermentação. E também houve o retorno, que foram as colegas dela nascidas aqui, que conheciam somente a parte mais industrializada, né, que já é pegar a farinha empacotada e pôr para consumir. Então, foi fantástica a experiência, foi super enriquecedora, e eu agradeço a oportunidade de ter colaborado com o Caravana. A Amazônia, ela é vista muitas vezes por outros países, por outros estados, como se fosse uma espécie de catálogo de compras. Não é? Que tudo que interessa na Amazônia seriam recursos naturais, o valor econômico embutido nesses recursos. E isso incomodou muito os alunos que fizeram parte dessa atividade. E isso foi uma questão levantada por uma das alunas, pela Ana. Então, essa discussão da Ana acabou batizando a atividade com o nome de Não Somos o Catálogo. Vai num caminho totalmente diferente do que tem sido o ensino de ciências e biologia na escola. Poucas atividades dessas são relacionadas ao ensino de ciências, a princípio. Nós pensamos, talvez, numa atividade dessas em geografia, em história, mas, propriamente, dentro da ciência, dentro da biologia, acaba sendo uma atividade que, a princípio, não parece se encaixar. Bom, gente, a minha produção, a partir da Caravana da Diversidade, né, ela se deu, na verdade, para contar alguns fatos vivenciados por mim mesmo. A essência da narrativa digital sou eu, né, em que eu falo sobre mim, falo sobre os meus dramas na universidade, algumas críticas também, em que eu interagi também com algumas poesias que falam sobre resistência, né, ao ensinar biologia sem perder a identidade. Acho que esse é o principal foco, porque eu como homem gay, na narrativa digital, mostrei como alguns assuntos são silenciados na sala de aula e fizeram com que eu não me sentisse incluso. Por isso a Caravana trouxe essa coisa nova, esse elemento novo no ensino de ciência, no ensino de biologia, e nos faz repensar, inclusive, como professores dentro da Amazônia. Professores dentro da Amazônia com uma realidade bem específica, com uma forma de ver o mundo bastante específica, bastante peculiar. E essa maneira de ver o mundo acaba nos trazendo às vezes nos ignoramos essa maneira de ver o mundo, ignoramos o nosso caráter amazônico, o nosso caráter de dentro
de uma universidade no coração da Amazônia para ensinar um conteúdo que é geral, um conteúdo mais técnico, mais específico, que não deve ser ignorado, mas que deve ser pensado no contexto que a gente vive. Eu acho que um dos momentos mais lindos que eu lembro hoje na universidade foi durante a participação do evento da Caravana da Diversidade aqui, né, na minha universidade. Foi onde eu me senti incluso. Foi onde eu vi que começaram a falar sobre mim. Né? Eu penso que eu estava sendo formado para a parte mais técnica, conceitual. E aquela parte de identidade, de quem eu sou, quem eu serei como professor, ela estava despercebida. E aí eu iria me tornar um docente manipulado. Né? Então, a partir da experiência da Caravana da Diversidade, eu posso dizer hoje que eu posso ser um docente sem esconder quem eu sou. Posso ser um homem gay professor. Né? Então, essas questões que eu acho muito importante. E o que tem trago e trouxe um diferencial para a minha formação. Porque hoje minhas preocupações não estão somente em ministrar o conteúdo. Né? Mas hoje eu estou evoluindo, eu estou desenvolvendo o olhar humanizado, né, para os meus alunos. A preocupação é incluir todos os meus alunos na sala de aula, sejam eles quem forem. Porque na sala de aula acontece a exclusão. Acontece muitos problemas que às vezes os professores não se preocupam, estão só preocupados em passar os conteúdos. Mas tem coisas mais importantes. A sala de aula, ela apresenta uma grande diversidade, seja cultural, sexual, enfim. E nós, docentes, precisamos ter esse diferencial. E a partir da Caravana da Diversidade, eu posso dizer que isso tem sido construído em mim, foi construído, né, pelas discussões, pelos estudos, por todas as experiências. E essa discussão sobre a diversidade que atravessa o indivíduo, essa diversidade que é contada nas falas, que não vem com aquela neutralidade seca e chata da ciência, mas com a vida do indivíduo, era algo que mobilizou muito todos nós. Eu fui criada no Pantanal, onde a gente aprendia muito a relação do homem com a natureza, era uma relação de paciência, né, que eu tinha que esperar as águas baixarem para passar com o gado. E aí chego aqui no Nordeste, onde eu moro em Aracaju e na Caatinga, onde tem o espinho, e eu não tenho como esperar, eu tenho que enfrentar esse espinho, eu tenho que criar minha couraça e vou atravessar esse espinho com coragem, né? Enfim, então é a natureza moldando o homem, é o homem que é a natureza e é a natureza que se expressa através dessas vozes. Isso, para mim, é a Caravana da Diversidade. Como eu sou sertaneja, vim do interior, eu me senti muito tocada pelo que foi visto, observado e dito pelo Carcará. As memórias do homem e da mulher que vivem no sertão, que precisam enfrentar o forte calor, a pouca quantidade de água e que precisam ser tão fortes. O que me marcou muito pessoalmente foi ter visto o quanto esses atravessamentos de ser sertaneja, de ser do sertão ainda estavam em mim e estão, e que precisam ser ditos e falados, não silenciados. Profissionalmente eu também pude perceber como uma prática como essa faz a gente pensar muito em como nós, muitas vezes como professores, enquanto estamos lá dando nossas aulas, silenciamos outras vozes que também têm outras coisas, outros dizeres de biodiversidade. Então, em vez de falar sobre biodiversidade, a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir e dizer o quanto dessa biodiversidade atravessa quem a gente é. Eu acho que o que mais me chama a atenção foi a biona do Rio São Francisco, né? Então, não é simplesmente falar de um rio, mas é falar de um rio sob a perspectiva afetiva. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de um ritual de Jurema ao lado do Rio São Francisco, uma noite de lua cheia. Então, não é simplesmente falar sobre o volume de água do rio
ou as usinas hidrelétricas que estão nesse rio, ou a questão, né, geográfica da Constituição, mas é dizer das experiências afetivas que eu tive com esse rio. Preferimos escolher um outro tipo de personagem que foi tão importante para a nossa história, principalmente aqui do estado, que é a nossa serra, né? Que por mais que seja um monumento, né? Por mais que seja uma questão geográfica de tanta importância, é mais importante muitas das vezes para as pessoas que são de fora, né? Que não são do estado, para nós mesmos que moramos aqui, né? Então, foi uma forma de se reencontrar, tanto culturalmente quanto geograficamente. Nesta biona, a Serra da Barriga é utilizada como interlocutora para discutir as questões econômicas, políticas, culturais, relação sujeito-sujeito, sujeito-meio que permeiam a memória de Alagoas naquele cenário conhecido como Quilombo dos Palmares. No entanto, para que pudéssemos incorporar um pouco mais essa discussão com um pouco mais de destreza, precisávamos sentir o ambiente e ocupar esse lugar de fala. Então, é um trabalho que esperamos que você veja e que é uma parte dos desdobramentos da Caravana da Diversidade que planta essas sementes e tem essa discussão tão importante para a memória dos povos e para o ensino e uma relação entre saberes um pouco mais sagaz, usando a interculturalidade dessa maneira tão importante. Foi uma experiência fenomenal, porque a gente pôde, pelo menos eu particularmente, né, porque eu sou de uma religião de matriz africana, que é o candomblé, e foi uma forma de a gente poder se reencontrar e se reconectar com essa ancestralidade que até então tinha se perdido ou estava distante. Em todas as caravanas, o que a gente procurou é começar as atividades dentro da universidade, com os acadêmicos, com os professores em formação, mas nós, enquanto também professores universitários, irmos também às comunidades. Então, em todas elas, isso foi uma realidade, né? Tanto em Alter do Chão, quando estivemos no Pará, no Amazonas, como a gente foi para Xixá. Além do trabalho aqui em São Luís, a gente foi para Xixá, que é um município aqui do interior do Maranhão. E lá, a economia, basicamente, é a Jussara, né? E aí, a gente foi visitar uma escola, e uma dessas escolas, a gente visitou 2 escolas, e na primeira escola isso ficou muito presente nessa visita, porque a gente viu o trabalho, né, nas paredes da escola, tinha lá já essa coisa do açaí versus Jussara, e quando a gente foi conversar com as crianças, então é uma escola de ensino fundamental, a gente foi conversar com as crianças, e aí a gente perguntou um pouco, né, do que era aquele projeto que elas estavam estudando e tudo mais. E aí já vinha esse discurso, assim, que elas aprenderam que o certo era açaí e não Jussara. E aí a gente perguntava assim, mas no seu dia a dia você come o quê e tal? E aí ela falava, Jussara. Mas e agora? Você aprendeu que açaí aí é como se, assim, na fala delas, o correto dentro da escola, né, fosse açaí, mas na vida dela, ela sempre aprendeu, a avó dela, a mãe dela, né, no dia a dia comem Jussara, e agora a escola, né, ela aprendeu que era açaí, o certo era açaí. Aí elas ficavam nesse conflito. E até porque também era um conflito na própria cidade. Por quê? Porque antes as placas eram todas só de Jussara, né, vende-se Jussara e tal. E agora começou essa coisa da gourmetização gastronômica, e aí aparecem algumas placas com açaí, gera o conflito na cidade a partir dessa questão da nomenclatura, e algo que também, na própria conversa depois com os funcionários e professores da escola, também é essa questão assim, mas o que é o certo, né?
E o que é agora que eu vou ter que falar, e como se a gente também tivesse alguma autoridade para isso, né? E a gente tentou desconstruir muito essa questão, porque é aquilo que eles vivenciam, é aquilo que eles chamam, é o nome que eles vão dar, que é a Jussara. A questão da nomenclatura, né, entender, a Jussara diz muito sobre quem eles são, e eles não estavam mais podendo, naquele espaço escolar, ser quem eles eram, né? Então, acho que a questão da identidade também perpassa as nossas ações na produção das narrativas. E também uma coisa que também foi uma experiência interessante que a gente não dimensionava, é uma aluna, né, que era aqui da UFMA, Andressa, que aí ela foi transferida, né, lá para a Federal de Santa Catarina, e aí eu acho que o grupo que ela estava produziu uma narrativa sobre boi, e lá, então aqui a gente tem o Bumba Meu Boi, lá o Boi de Mamão, que eu também, né, a gente aqui não conhecia, e aí eles fizeram esse diálogo entre o Bumba Meu Boi e o Boi de Mamão. Durante a passagem da Caravana da Diversidade aqui no Rio Grande do Sul, tanto no campus da URGS Porto Alegre, quanto no campus Litoral Norte, foram produzidas diversas bionas, que são as nossas bionarrativas sociais. Uma das que mais merecem destaque de todas produzidas aqui, por ocasião da caravana, com certeza é a biona do tucutuco, né? Um roedor que está sendo aos poucos perdido das suas características iniciais, né? Como ele é conhecido, por causa da especulação imobiliária, né, principalmente. E ao tentar explicar para outras pessoas quais seriam os aspectos que se destacavam da biodiversidade local, os alunos viram no tucutuco uma forma de mostrar essa identidade para outras pessoas que talvez também tenham tucutuco nas suas localidades, mas que não sabem que é o mesmo tucutuco que tem no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aconteceu uma coisa muito simbólica para nós, né, que estamos na caravana, que os alunos, uma determinada aluna do grupo, né, chegou para a professora e falou assim: professora, como é que eu vou contar para os outros quem eu sou, se nem eu mesmo sei quem eu sou? Eu nunca parei para pensar nisso. E o tucutuco acabou sendo o animal escolhido para representar, né, essa identidade dos alunos e do local onde eles vivem, mas no fundo isso suscitou perguntas muito mais íntimas, né, em cada aluno participante da hipermídia, participante da biona. E nesse sentido nós destacamos o papel da alteridade nesse processo, né? Porque ao tentar contar quem eu sou, eu vejo a diferença que há também nas outras pessoas, né? E através da diferença eu me reconheço e aceito o outro. O interessante da caravana é que a gente tenta sempre criar esses momentos de hesitação e de ignorância. Explicando, né? Muitas vezes, quando há alguma intervenção da universidade, de professores universitários, em escolas ou em momentos de formação, se espera muito que esses professores eles apresentem soluções para os problemas da escola. E essa esperança é parcialmente falaciosa, porque quem conhece a escola, quem conhece a comunidade, são os professores, são os estagiários. Nós, enquanto acadêmicos, nós muitas vezes nos distanciamos dessa realidade. E a nossa missão, enquanto acadêmicos, é procurar essas pessoas e ouvi-las, estabelecer um espaço de diálogo, nos mostrar ignorantes quanto àquela realidade. E quando a gente fez a nossa primeira ação lá em Manaus, foi bastante curioso, porque estava eu, Danilo e Marilise numa sala, e pedimos para os estudantes e professores falarem sobre a vida deles, né? Então, o que era importante? E esses professores, esses licenciandos, eles ficaram em silêncio. Durante muito tempo ficaram em silêncio. Eu tinha o costume, né, quando comecei a participar do projeto, de pedir aos alunos para produzir o que eu chamava de unidade temática, que é um material complementar que contém textos e exercícios para que os alunos do ensino médio pudessem fazer atividade de interpretação de texto, investigações, pesquisas. Com a minha participação na caravana, eu
pedir para que esses alunos eles passassem a abordar temas da biodiversidade. E aí vai aparecer temas como pimenta biquinho, Oropronobis, o Epiperípatos, que é um animal invertebrado que é encontrado só aqui na região. Então, vários exemplos. Com a presença do Danilo e do Michael, que vieram aqui em Ouro Preto, os alunos eles ficaram bastante estimulados a esses novos formatos, né? Então, a unidade temática passou a ser um dos formatos possíveis de se construir bionarrativas. Uma que me chama muita atenção é produzida pela Renata, em que ela apresenta a candeia. E tem muito a ver com a relação dela com o distrito de Lavras Novas, que é um lugar onde ela fazia trilhas, onde sempre fez trilhas, procurando cachoeiras. E a imersão da Renata é tão grande que tem na bionarrativa dela tem um desenho, ela que fez os desenhos, e tem um desenho em que ela se coloca, a Renata, na narrativa. É muito interessante esse processo e é um indicador dessa imersão, né, do indivíduo que produz um texto, e a partir do momento que ele produz o texto, ele também se revela. A Caravana Triângulo foi assim, né, uma experiência única, um acontecimento, né? Receber os pesquisadores e pesquisadoras de várias regiões do Brasil, de outros biomas, de outras experiências, realmente mobilizou tanto os estudantes da licenciatura em Educação do Campo, quanto dos cursos de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Apesar de ser a culminância do evento, né, de ter já toda essa questão importante desse evento itinerante, eu que acompanhei as atividades iniciais, eu fiquei muito feliz de quando a caravana vem e retorna, né, para o nosso território. Ela traz, né, tantas histórias, tantas narrativas sobre o ensino de biologia, que contribui, né, para esse ensino de biologia para nós. Uma das minhas contribuições ao projeto foi a construção de um recurso educacional aberto, uma bionarrativa social e também de um capítulo de livro do projeto. Discutimos nesses trabalhos as subjetividades de adolescentes privados de liberdade em uma biodiversidade local em que a relação do capitalismo zebuíno e do agronegócio favorecem a segregação socioespacial entre centro e periferia, tendo o que denominamos e discutimos no texto e também nesse recurso educacional de genocídio social. Como de praxe na metodologia da Caravana da Diversidade, enquanto um evento itinerante, havia os encontros dentro da universidade, mas também a prioridade de conhecer a comunidade do entorno, né? O interessante dessa vivência na comunidade foi a vivência num assentamento, né? Num assentamento de reforma agrária, que numa cidade próxima a Uberaba, alguns quilômetros, chamada Campo Florido, né? E nesse assentamento, chamado Santo Inácio Ranchinho, houve um evento do Tempo Comunidade da Licenciatura em Educação do Campo, em que agricultores e agricultoras assentados e assentadas estavam colocando, né, aspectos das vivências, né, numa escola do campo, num projeto de educação de jovens e adultos, né, que a UFTM estava auxiliando nesse processo. Foi uma grande troca de experiências, né? Nesse momento, vários agricultores tomaram a palavra, pegaram o microfone sobre a sua dificuldade, a relação, né, da agroecologia com o agronegócio e aspectos que foram emocionantes, né, no sentido de entender como isso é em Manaus, como isso é em Porto Alegre, em Ouro Preto, né? Venho percebendo que, por meio da troca de experiências com uma rede de professores, a biodiversidade local, aliada com as vivências advindas das subjetividades de cada sujeito em processo de formação, se tornam excelentes maneiras de desenvolver o ensino de ciência e biologia menos silenciador. Então, foi um evento muito importante e que veio ressignificar e nos reinventar dentro da nossa vida acadêmica e também enquanto pessoas, né? Considerando nossas subjetividades e nossas identidades. Então foi muito emocionante, né, ver a produção desses sujeitos, desses licenciandos, né, em um contexto de mobilização, né, por esse contato
propiciado pela caravana. Essas e todas as outras bionarrativas produzidas pela caravana você pode encontrar no site do REAS. Então, a caravana vem concretizar esse fazer coletivo, pensando mais agora a médio e longo prazo. Então, também era um desafio tentar romper essas barreiras, né, geográficas, logísticas, que a própria academia nos impõe. Eu não ia imaginar que alguém, assim, eu fosse dar atenção por um problema meu, entende? Para mim foi muito surpreendente isso. Eu colocar uma situação, um problema que me incomodava, né, ao meu redor, e pessoas que vêm de centros acadêmicos diferentes, representando suas universidades, tomarem como seus e se apropriarem assim, de uma coisa assim, dessa situação e levar adiante, querer discutir, colocar em discussão, querer achar solução, foi muito legal. Acredito que a formação que a caravana proporcionou não foi apenas para os estudantes, foi para todos nós que participamos. Tanto os membros da caravana, quanto professores que participaram direta ou indiretamente. Então todos nós, de alguma maneira, fomos transformados, estamos sendo transformados pelas atividades da caravana. Para mim, uma palavra que sintetiza bem esse processo é transformação. Porque eu acho que todos que entraram nisso não saíram da mesma maneira que entraram, né? Tanto nós, pesquisadores, professores, quanto as pessoas que passaram nas diferentes localidades em que a caravana esteve, com certeza não olham para o seu local hoje da mesma maneira, não olham para o currículo do seu curso da mesma forma. Então, transformação, para mim, em todos os âmbitos e sentidos, sintetiza muito bem todo esse processo, essa experiência maravilhosa que foi a caravana. Eu acho que a palavra que mais me marcou nesse processo foi atravessamento. O quanto a biodiversidade, o quanto de tudo que existiu antes me atravessa. Quanto tudo isso faz parte de mim. Proximidade. Porque quando a moçada falou, não, Manaus, vamos, Amazônia, e todo mundo quis ir, né? Eu falei, nossa, em geral, quando você vai fazer um evento, quando vai fazer qualquer coisa, né? Amazônia, ninguém quer e tal. E aí esse grupo, na verdade, colocou assim, vamos, E uma palavra que eu acho que também vocês falaram várias, mas então ficou uma para mim aqui, que é a palavra experiência, né? É uma experiência no sentido mais profundo que puder ter a palavra experiência, né? Como aquilo que me passa, aquilo que me atravessa, aquela ideia da experiência pela igualdade, pela horizontalização das relações, né? E no sentido da gente ter uma troca mesmo e sair diferente do que chegou. Beijo pra vocês aí daqui da Amazônia. É isso aí, gente. Um beijão pra vocês. Obrigado, viu? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.